Olá galera, eu sou o professor Maurício Alves e estou aqui com vocês mais uma vez junto com a parceria com o Lógico Cursos Aliados e a Agora RN para discutir um pouco sobre sociologia. Você não pode ir para o Enem, para uma prova de sociologia, na verdade você não pode ir para uma prova de ciências humanas sem observar a figura do Karl Marx. Karl Marx é um dos maiores pensadores da história. E à guisa de todo o seu pensamento ativo político, é importante vocês perceberem que Karl Marx vai ter uma das principais teorias sociológicas da história da humanidade. Tá? Simplesmente uma análise sociológica diferente da que se fazia à época dele. Marx é um dos principais teóricos críticos do século XIX e ele vai perceber, vai estudar sobretudo aquela sociedade industrial emergente, aquela sociedade industrial que se estabelece enquanto sociedade também fortemente rica de ideologia. Ah, olha a dica, essa é a palavra, ideologia. Marx vai ser um dos principais teóricos que vai trabalhar com essa ideia de ideologia. Claro que a palavra ideologia, ela existe há muito tempo, tá? Desde o filósofo francês Destutt de Tracy, a palavra ideologia existe e ela basicamente pode ser reduzida como o estudo das ideias. Você pode resumir simplesmente o termo ideologia como sendo o estudo das ideias humanas que movem a ação do homem. Mas Marx vai dar uma nova leitura, uma nova nuance, uma nova observação sobre o que é ideologia. Para Marx, ideologia é o mascaramento da realidade. Olha a dica, o mascaramento da realidade. Para Marx, a ideologia tem como principal característica um esconder a realidade das pessoas. Imagine, a partir da ideologia você cria uma leitura de mundo e essa leitura de mundo ela é condicionada através desse conjunto de ideias, certo? E a ideologia, segundo Karl Marx, vai ter uma série de características. Dentre elas, vamos citar algumas. Além desse mascaramento da realidade, que a ideologia impede que você veja toda a ideologia, toda a realidade como um todo, fazendo com que você veja a ideologia só a partir de um ponto, tá? Consequentemente, a ideologia vai ter aquela ideia de que todas as outras ideologias estão erradas, porque a leitura dela é a leitura mais completa. Marx vai dizer, então, que a ideologia é um fenômeno pelo qual, além de mascarar a realidade, ela explica coisas através de lacunas. Ela explica a realidade deixando buracos de explicação, tá? Que é para as pessoas não compreenderem a realidade como um todo. Marx também vai dizer que a ideologia, ela trabalha no fenômeno de naturalização. É através do fenômeno ideológico, por exemplo, segundo Marx, que nós temos a ideia natural de que trabalho é digno. Bom, trabalho é digno na visão de Marx? Também, mas como produção social, produção de humanização. Mas ele vai dizer, por exemplo, como crítico do capitalismo, que todos sabemos que ele é um dos principais, ele vai dizer que esse termo, o trabalho dignifica o homem, é utilizado de forma lacunar pelo capitalismo. Quando o capitalismo, por exemplo, faz o indivíduo trabalhar 10, 12, 16 horas por dia, lembrando, na época que Marx viveu, e fazia assim com que ele tivesse que achar que aquilo era dignificante. Isso é importante para você. Olha a dica importante. Para Karl Marx, a ideologia é um processo de dominação. Isso aí está no livro Ideologia Alemã de Karl Marx, uma pérola do pensamento sociológico. A ideologia alemã de Marx afirma que toda ideologia é um processo de dominação da classe superior para a classe inferior. Isso é importante para você saber de Marx. Para Marx, toda a história da humanidade é a história da luta de classes, entre as classes que dominam e as classes que são dominadas. Se você perceber, cara estudante, para Marx, ele vai desenvolver basicamente as classes em duas. Claro que há uma leitura mais detalhada de Marx, você vai perceber que as classes são mais. Mas ele vai basicamente dividir entre burguesia, que detém os meios de produção e a ideologia, e os proletários, que não detêm o meio de produção, que trabalham e que vivem submetidos a essa ideologia. Olha a dica. O proletário, segundo Marx, vive submetido a essa ideologia que são a dos burgueses, ok? Então, para Marx, a ideologia do burguês mascara a realidade dos proletários, a ideologia do burguês naturaliza a situação dos proletários, a ideologia do burguês deixa lacunas na explicação dos proletários. Temos o que aí? Temos a ideia de que Marx utiliza a ideologia como processo de dominação de uma classe mais organizada para outra menos organizada. Então, para Karl Marx, o homem proletário, olha a dica, proletário tem que saber
que ele tem essa que ele vive de acordo com essa ideologia, para ele compreender essa ideologia e impor outra ideologia. No caso, lutar contra a ideologia dominante. Karl Marx, então, ele vai dizer que esse processo ideológico é um processo no qual todos os burgueses, vamos dizer assim, eles utilizam para manter sempre o proletário na sua condição ali de trabalho aviltante, um trabalho negativo, um trabalho que prejudica o indivíduo. Para Marx, toda a história da humanidade, como eu disse, é uma história da luta de classes. Ele chama isso de materialismo histórico. Nesse materialismo histórico, eu posso compreender toda a história da humanidade através da luta de uma classe social para com outra. Sempre uma mais organizada que domina uma menos organizada. Por isso, qual é o que Karl Marx prega? Olha a dica. O que Karl Marx prega? Olha a dica. Karl Marx prega que os proletários se organizem para lutar contra a ideologia dominante, que é a ideologia dos burgueses. Ok? Karl Marx, ainda, apesar disso, ele vai dizer que são vários os mecanismos que os burgueses utilizam para impor a ideologia, seja ela a propaganda, seja ela a igreja, todos esses são mecanismos para impor a ideologia de que eu tenho que viver assim para poder me adequar ao sistema real. E as pessoas naturalizam isso. Trabalhar, tem que se trabalhar porque, afinal de contas, é assim que eu me dignifico, não importa quantas horas. Eu tenho que viver de acordo com isso porque essa é a realidade dada. Marx vai dizer que não é isso, isso é um processo ideológico. Agora, olha uma dica importante para vocês observarem. Será que é possível viver fora da ideologia? Será? Bom, para o pensamento marxista não é possível. Por quê? Você vai sempre viver de acordo com a ideologia. Seja ela, ou você faz parte daquele que domina, ou seja, do burguês, ou daquela classe que domina, você vai ser aquele dominado, que é o proletariado, ou você vai ser, olha a terceira via, olha a dica, um marginalizado. Aquela pessoa que serve apenas como ameaça ao proletário de que ele não pode não trabalhar, porque senão ele vai ser daquela forma. Ok, galera? Pensamento marxista na prova do Enem é muito importante porque ele faz com que você tenha uma leitura de classe social e de ordenação do mundo a partir do século XIX. O pensamento marxista influenciou muito o pensamento humano. Fica a dica. Valeu!